Estamos de volta com seu programa Assembleia de Deus com você. Gostaria de convidá-lo a uma leitura bíblica que tomaremos como base para a nossa reflexão de hoje. Se o amigo puder, se o irmão puder, abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, e apenas o versículo 20. Diz a palavra de Deus: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amigos e irmãos em Cristo Jesus, queremos nesta manhã, no nosso programa de hoje, falar um pouco sobre os efeitos da graça de Deus na vida do homem. O texto que nós temos lido diz que a lei, quando foi estabelecida a lei de Moisés, quando o Senhor entregou a lei para Moisés, a lei tinha o objetivo de orientar o homem, de guiar o homem, de normatizar a vida do homem, de tal maneira que, não havendo lei, os homens podem fazer ou poderiam fazer tudo aquilo que quisessem fazer e não estariam infringindo nada, não estariam errando em nada, porque eles não tinham lei para obedecer, eles não tinham norma de conduta para guiar as suas vidas. E então o texto bíblico diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, à medida que a lei é estabelecida ou foi estabelecida, o pecado na vida do homem passou a ser visto com mais volume, uma quantidade maior. As atitudes dos homens eram muito mais vistas, muito mais reprovadas, porque agora tinha uma base moral, tinha uma lei moral, uma lei espiritual, que servia de base para o comportamento dos homens. Então, aí a Bíblia diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não é que a palavra dada por Deus a Moisés fizesse o pecado do povo aumentar. É que apenas a palavra passaria a reger agora as atitudes do homem, logicamente o pecado começaria a aparecer, porque antes da lei não existia normatização de vida, de conduta moral, para que o homem pudesse saber: estou errando ou não, estou pecando ou não. Então, com o estabelecimento da palavra, o pecado tornou-se mais visível. O pecado tornou-se muito mais presente agora, visivelmente, na vida das pessoas, na sociedade, de tal maneira que a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas aí o texto diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Alguém poderia perguntar: mas é preciso o pecado abundar para que a graça superabunde? Ou para que a graça se manifeste gloriosa, poderosa, libertadora? Não, não é preciso o homem pecar. O que a palavra de Deus está dizendo é que onde quer que o pecado tenha feito alguma coisa ruim na vida do homem, onde quer que o pecado tenha entrado, onde quer que o pecado tenha causado mazelas, onde quer que o pecado tenha feito alguma desgraça na vida do homem, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo é superior a todas essas manifestações, a todas as consequências do pecado, de maneira que a palavra de Deus diz que onde o pecado abundou, ou seja, onde o pecado se manifestou grande, onde o pecado apareceu, onde o pecado foi revelado, onde quer que ele tenha surgido, a graça de Deus surge maior que ele. De tal maneira que a palavra do Senhor nos diz, num texto da Bíblia, no texto de Tito, capítulo 2, e o versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Caro amigo e irmão em Cristo Jesus, nem eu nem você precisamos pecar para que a graça se manifeste poderosa, para que a graça aumente ou se manifeste libertando ou libertadora da vida do homem. Nós não precisamos cometer pecado, mas se você é uma pessoa que tem caído na desdita do pecado, tem cometido pecado, tem errado o alvo que Deus estabeleceu para nós andarmos, eu quero lhe deixar ciente nesta manhã de que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Os efeitos da graça de Deus na vida do homem, quando o homem entrega-se a Cristo, arrependido dos seus pecados, são efeitos extraordinários, enquanto os efeitos do pecado na vida do homem são devastadores, porque o pecado leva o homem a diversas práticas ruins, práticas reprováveis. O pecado leva o homem ao distanciamento de Deus. O pecado leva o homem a viver em conflito com o seu semelhante, enquanto o pecado causa todas estas coisas, enquanto o pecado causa o empobrecimento espiritual, empobrecimento financeiro também, enquanto o pecado causa certos tipos de enfermidades, de doenças na vida do homem, a graça de Deus se manifestou salvando o homem de todas estas mazelas, de todas as consequências deste mal que tem afetado o homem desde o Éden. A graça de Deus, então, superabunda na vida do homem. Por isso, às vezes, você encontra alguém que outrora você dizia, para este aí não há mais solução, este aí não tem mais jeito. E de repente você encontra tal pessoa numa situação totalmente ao contrário daquilo que você a conhecia. De repente você encontra a pessoa agora uma pessoa de bem, uma pessoa que procura fazer o bem às pessoas, uma pessoa que procura praticar o amor de Deus, pratica a caridade, ajudando o seu semelhante, uma pessoa zelosa por ela, pela sua família, zelosa pelas coisas boas, e você às vezes fica sem compreender o que aconteceu com a vida desta pessoa. Amigo, é que a graça de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, e a graça de Deus é o próprio Deus vindo ao encontro do homem. A graça de Deus é o amor manifestado de Deus em favor do homem. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos nada, não merecíamos coisa alguma, mas Deus então em Cristo Jesus manifesta-se no mundo, vem ao mundo e a graça de Deus então chega até nós salvadora, superabundando todas as coisas ruins que estavam na nossa vida, e quando nós convidamos a Jesus para entrar na nossa vida, então a graça expulsa da nossa vida tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não agradava a Deus, e então ela superabunda em nós. E aí nós passamos a viver uma vida diferente. Por isso você percebe, ou já tem percebido, na vida de diversas pessoas, que você não entende o que aconteceu com ela, mas é a graça de Deus que entrou na sua vida. É a graça de Deus que manifestou-se a ela, trazendo salvação. É a graça de Deus que superabundou na sua vida. Nós temos na Bíblia uma história muito terrível, uma história trágica, uma história de sofrimento. A Bíblia chama essa história a história dos endemoniados gadarenos. A Bíblia diz que estes homens, ou este homem, ele vivia em sepulcros, ele era uma pessoa terrível, endemoniada, de tal maneira que era uma escrava do pecado. Aquele homem tinha se tornado um escravo terrível do pecado. A Bíblia diz que ele ora vivia nos montes, vivia nas valas, nos cemitérios, era um homem que se alimentava inclusive e possivelmente de cadáveres que ele arrancava dos cemitérios, vivia uma vida desgraçada, vivia nu, andava nu, todo desfigurado. A Bíblia diz que ninguém o podia amansar, porque os demônios que estavam na sua vida agiam de maneira feroz.
de maneira que o acorrentavam, o prendiam com cadeias fortes e os demônios rebentavam aquelas correntes e ele se soltava e continuava a sua vida de miséria. Quando foi um dia, Jesus chega em Gadara, na cidade onde vivia aquele homem, e quando Jesus o encontra, os demônios perguntam para Jesus: vieste atormentar-nos antes de tempo? E aí Jesus Cristo disse para eles: calem-se e saiam dele. E depois a cidade ficou espantada, porque toda a cidade conhecia aquele homem. Era um homem que andava numa situação miserável. Todo mundo tinha medo daquele homem, ninguém queria chegar perto daquele homem. E agora, quando o encontram, ele está sentado ouvindo Jesus. Ele está vestido ouvindo Jesus. O seu semblante mudou, agora ele é um homem diferente, é um homem que tem uma aparência de gente, porque antes ele parecia com um monstro, mas agora ele parece gente, ele está sentado, ele está ouvindo, ele está vendo, ele está enxergando e entendendo o que está acontecendo ali através das palavras de Jesus, e a cidade não estava compreendendo o que estava vendo. A cidade, o povo não compreendia o que havia acontecido, só sabiam que Jesus tinha mandado os demônios saírem da vida daquela pessoa, daquele homem. É exatamente isto que a graça de Deus faz na vida do homem. Quando a graça de Deus entra na vida do homem, o homem que é um miserável passa a ser uma nova criatura. O homem que era um mentiroso, que ninguém confiava nele, agora todo mundo confia nele e todo mundo agora quer negociar com ele, porque agora ele é um homem de verdade. Ele fala a verdade, anda na verdade. É que a graça de Deus transforma a vida do homem. É que a graça de Deus, quando entra no homem, ela supera todos os efeitos do pecado, ela desfaz todos os efeitos do pecado na vida do homem, de maneira que este homem, que antes era uma praga, agora ele passa a ser uma bênção, muitas vezes maior do que, comparando aqui, do que aquela praga que ele foi antes. A graça de Deus está abundando na sua vida, manifestando-se na sua vida, para que ele possa se constituir num instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deixa eu dizer para você que ainda não conhece a graça de Deus. Se você é uma pessoa que tem tido dificuldades na sua vida, nos seus relacionamentos familiares, conjugal, com a esposa, com os filhos, com o seu pai, com a sua mãe. Se você é uma pessoa de difícil relacionamento com a comunidade, com a sociedade, com os seus vizinhos. Se você é uma pessoa de um temperamento muito forte, que por qualquer coisa está querendo brigar. Se você é uma pessoa ruim, se você, até mesmo você se acha ruim, você talvez já disse: eu sou uma desgraça, eu sou uma praga, eu não sirvo para nada. Se você é uma pessoa das que tem feito essa avaliação ou autoavaliação, eu quero te dizer: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isto pode acontecer na sua vida. Se você é um homem falso, uma mulher falsa, uma pessoa falsa, à medida que a graça de Deus entrar na sua vida, você vai ser limpo da falsidade. A graça de Deus vai remover da tua vida toda a falsidade. Não importa qual o teu mal, se você é uma pessoa viciada em álcool, em drogas, se você é uma pessoa viciada em qualquer outro tipo de vício, viciado em sexo, viciado na mentira, na prostituição, se você é uma pessoa que tem qualquer tipo de vício que tem te atormentado, a graça de Deus pode entrar na tua vida e superabundar, transformar a sua vida, fazer de você aquela pessoa que, quem sabe, você está querendo ser, mas não tem conseguido ser, porque o pecado tem dominado a tua vida, porque o pecado tem te aprisionado. Nos próximos programas, nós vamos estar aqui voltando a este assunto, mas para falarmos sobre o pecado, para mostrar para você aquilo que o pecado causa na vida do homem, aquilo que o pecado tem feito na vida do homem. Mas aí a Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus.
Finalizo esta palavra dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências, ou seja, os desejos desordenados da carne, as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida, ela transforma a nossa vida, porque a graça de Deus é Jesus. Convida Jesus para entrar na tua vida nesta manhã. Convida Jesus para entrar na tua vida neste dia. Deixa que a graça salvadora de Deus manifeste-se na tua vida. Deixa que a graça de Deus mude os teus hábitos, mude os teus comportamentos, mude a tua vida moral, a tua vida social, a tua vida espiritual e, sobretudo, a tua vida espiritual. Quando a graça de Deus entrar na sua vida, você vai ver que a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser outra vida, porque os efeitos da graça de Deus na vida do homem são extraordinários, são beneficamente extraordinários. Deus te abençoe, meu amigo.